Era o início dos anos 90, e Uberaba, aninhada no coração pulsante do Triângulo Mineiro, vivia ao ritmo lento e quente do Cerrado, onde as ruas de paralelepípedo, polidas pelo tempo, sussurravam histórias de um passado que se misturava ao presente. Os casarões coloniais, com suas janelas de madeira descascada e portas que rangiam como se contassem segredos, erguiam-se altivos sob o sol inclemente, enquanto o rio Uberaba, que cortava a cidade como uma veia de vida, era mais do que um curso d'água. Era a alma de Uberaba, o fio que unia as lavouras verdejantes às brincadeiras das crianças que mergulhavam em suas águas frescas. O sustento das famílias que dependiam de sua generosidade para colheitas, pesca e trabalho. Na margem, sob a sombra de um velho jatobá, estava Dona Benedita Santos, uma lavadeira de 62 anos, cuja vida se entrelaçava com o rio como as raízes profundas de uma árvore se fundem à terra vermelha. Sua casinha de reboco branco, com janelas azuis que brilhavam como pedaços do céu, era um marco na vizinhança, um lugar onde o cheiro de sabão caseiro se misturava ao aroma úmido do rio. Desde os 15 anos, Benedita lavava roupas ali, suas mãos calejadas conhecendo cada pedra lisa, cada curva da correnteza, cada som que as águas faziam, ora um murmúrio suave nas tardes secas, ora um rugido feroz nas chuvas de verão. Ela não era apenas uma lavadeira, era uma guardiã das águas, uma mulher que carregava no peito a sabedoria de gerações, um amor profundo pelo rio que a sustentava e uma fé silenciosa que a guiava. Vou contar até 5 para você deixar o like, se inscrever no canal todas as entidades e compartilhar direitinho. Já agradeço demais. 1, 2, 3, 4 e 5. Sei que você já se inscreveu e deu o like. Agora, vamos continuar. Naquele dezembro de 1993, porém, o sol escaldante trouxe uma sombra que calou a cidade. O rio Uberaba, que por mais de um século dera nome e vida à comunidade, estava secando. Não era uma estiagem comum, daquelas que o Cerrado conhecia e suportava com resiliência. Era algo diferente, quase sobrenatural, como se a terra estivesse prendendo a respiração. As pedras que antes dormiam sob a água cristalina emergiam como ossos antigos, expostas ao sol que rachava o solo. O que fora um fluxo cantante, cheio de vida, virou um filete triste, um suspiro líquido que mal molhava os pés descalços das crianças que antes nadavam ali. Na Praça Rui Barbosa, onde os velhos se reuniam sob os ipês amarelos e roxos para jogar dominó e contar causos, a seca era o único assunto. O rio tá morrendo, dizia seu Manuel, um aposentado de olhos fundos, movendo as pedras do dominó com mãos trêmulas, como se tentasse ordenar o caos. No mercado municipal, entre as bancas cheirosas de queijo Minas Frescal, doce de leite caseiro, goiabada cascão e cestas de pequi colhido no cerrado, as donas de casa trocavam olhares de angústia. O que será de nós sem o rio? Perguntava Dona Clara, enquanto pesava um pedaço de rapadura, sua voz quase engolida pelo burburinho do mercado. A cidade inteira sentia o peso da perda, como se o coração de Uberaba estivesse parando de bater, e com ele, a esperança de dias melhores. Benedita, filha de Dona Josefa Maria da Conceição, uma benzedeira que cruzara o país do recôncavo baiano nos anos 40, não era mulher de se curvar diante das adversidades. Cresceu ouvindo histórias de Iemanjá, a mãe das águas, senhora dos mares, rios, lagoas e chuvas, que ouvia os corações puros e protegia os que dependiam de suas bênçãos. Sua mãe, com voz doce como mel e olhos que pareciam enxergar além do horizonte, contava que quando as águas sumiam ou se revoltavam, era Iemanjá pedindo respeito, carinho, oferendas feitas com amor. Ela não é só do mar, filha, dizia Josefa, trançando os cabelos de Benedita nas noites quentes do interior, sob a luz de velas que tremeluziam como estrelas. Iemanjá está em toda a água que corre, que cai do céu, que brota da terra. É só chamar com o coração aberto, e ela vem. Essas palavras, guardadas como um tesouro no fundo da alma, ecoavam agora na mente de Benedita enquanto ela observava o rio agonizante, seu filete de água mal sussurrando entre as pedras expostas. Mas Uberaba não tinha mar, apenas o cerrado seco, a terra rachada pelo calor, o céu azul sem fim. Como chamar a rainha das águas para um lugar tão distante do oceano? Por dias, Benedita refletiu, o coração apertado como se o próprio rio estivesse falando com ela. Suas clientes, que antes traziam cestas cheias de roupas, lençóis de linho das famílias ricas, camisas de algodão dos fazendeiros, vestidos bordados das moças da cidade, começaram a buscar lavadeiras em Uberlândia, Araxá, até Patos de Minas. A renda da família minguava, e com ela, a esperança de sustentar a casa onde vivia com sua filha Carmen e 2 netos pequenos, que corriam pela varanda brincando de pega-pega. Benedita, porém, não desistia. Sentada na margem numa tarde de calor sufocante,
com o sol castigando sua pele morena e o vento quente levantando poeira vermelha, uma lembrança veio como uma brisa fresca. Iemanjá não era só do mar, mas de toda a água, rios, lagoas, chuvas, até as nascentes escondidas nas entranhas da terra. Era como se sua mãe estivesse ali, sussurrando ao seu ouvido, reacendendo a chama da fé que nunca se apagara. Naquela noite, sob a luz tremeluzente de uma lamparina que jogava sombras dançantes nas paredes de reboco, Benedita preparou uma oferenda com cuidado de quem tece um presente para uma mãe. Pegou um pano azul celeste, bordado à mão com flores delicadas, usado para embrulhar as roupas mais finas de suas clientes. Caminhou até a floricultura de Dona Marina Silva, uma amiga de longa data que conhecia os segredos das flores e sempre guardava as melhores rosas para ela. Comprou 7 rosas brancas, cujo perfume suave lembrava a pureza e a calma das noites de sua infância. Juntou um frasco de perfume de alfazema, que evocava as memórias de sua mãe benzendo vizinhos com ervas e preces. Escolheu um espelhinho redondo, guardado há anos numa gaveta, que refletia a luz como um pedaço de lua. Por fim, acrescentou um pente de madeira entalhada, herança de sua avó paterna, uma relíquia que parecia carregar as histórias de gerações passadas, de mulheres fortes que enfrentaram o mundo com coragem. Cada item foi colocado no pano azul com reverência, como se Benedita estivesse conversando com Iemanjá, pedindo permissão para cada gesto. Mas onde deixar a oferenda? O rio, com seu filete de água, não era digno de tamanha homenagem. Benedita lembrou então da nascente do rio Uberaba, escondida na Serra da Bocaina, um lugar quase mítico, cercado por jatobás, aroeiras, ipês e uma vegetação retorcida que parecia proteger um segredo. Poucos moradores conheciam o local, mas Benedita, em sua juventude, subira até lá com sua mãe para agradecer pela saúde de seu irmão caçula, que sobrevivera a uma febre alta que quase levou. Era o lugar perfeito, um santuário natural onde a água nascia pura, onde Iemanjá certamente ouviria seu chamado. No domingo, antes do sol nascer, quando o céu ainda era um tapete roxo salpicado de estrelas e o ar fresco do cerrado carregava o cheiro de terra molhada, Benedita começou sua jornada. Carregava a oferenda embrulhada no pano azul, o coração batendo forte, como se soubesse que algo maior a esperava. As pernas, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, protestavam a cada passo, mas a fé impulsionava, como uma força invisível que a guiava serra acima. Subiu trilhas tortuosas, onde raízes expostas pareciam querer contar histórias. Passou por riachos miúdos que corriam entre pedras musgosas, refletindo o céu como espelhos naturais. Atravessou pontes de madeira que rangiam sob seus pés, com o som ecoando na mata silenciosa. O cerrado, com sua vegetação retorcida e bela, parecia vivo, como se observasse sua peregrinação com olhos invisíveis. O canto dos pássaros, sabiás, bem-te-vis, canários da terra, misturava-se ao sussurro do vento, criando uma sinfonia que parecia saudar sua chegada. Ao alcançar a nascente, o sol começava a dourar o horizonte, e a visão a fez parar, o fôlego preso na garganta. Um fio de água cristalina brotava da terra vermelha, cercado por grama verde e árvores que formavam um arco natural, como um templo vivo. O som da água, suave e constante, era como uma canção antiga, e o ar fresco carregava o perfume de folhas, flores silvestres e terra molhada. Benedita se ajoelhou na grama úmida, as lágrimas molhando o rosto, e fez uma prece simples, de mulher para mãe. Mãe Iemanjá, olha por Uberaba, pelas famílias que vivem do rio, pelas crianças que brincam em suas águas, pela terra que precisa de ti. Traz a chuva, traz a vida de volta. Não eram palavras decoradas, mas um desabafo do coração, uma conversa íntima com a Mãe das Águas, como se estivesse diante de sua própria mãe, pedindo conselho numa noite de tempestade. Com cuidado, deixou a oferenda ao lado da nascente, o pano azul brilhando como um pedaço do céu contra a terra vermelha, as rosas brancas reluzindo sob os primeiros raios de sol, o espelhinho refletindo a luz como um sinal de esperança. Desceu a serra com uma paz que não explicava, como se tivesse entregado sua angústia a alguém que sabia o que fazer. O peso que carregava no peito parecia ter ficado ali, na nascente, junto com as rosas e o perfume de alfazema. 3 dias depois, nuvens escuras cobriram o céu de Uberaba, onde antes havia apenas um azul implacável. Uma chuva mansa, quase tímida, começou a cair, e logo se transformou numa bênção persistente. Não era época de chuvas. Dezembro no Cerrado é tempo de terra rachada, poeira vermelha e calor que queima a pele. Mas a água veio, caindo por 7 dias inteiros, encharcando o solo sedento, enchendo os reservatórios, devolvendo o rio Uberaba vida. As pedras voltaram a se esconder sob a correnteza, e o som da água correndo era uma canção de esperança que ecoava por toda a cidade. Benedita, de volta à margem, lavava a roupa sorrindo, como se o rio lhe agradecesse em cada onda que batia nas pedras.
As crianças voltaram a mergulhar, rindo e gritando, suas vozes enchendo o ar. Os pescadores lançaram suas redes, e os fazendeiros, aliviados, viram suas plantações reviverem. A notícia da oferenda de Benedita correu Uberaba como vento em dia de tempestade. Seu João Batista, o pescador aposentado que morava 3 casas abaixo, foi o primeiro a ouvir a história diretamente dela, enquanto tomava café na varanda. Ele a espalhou no bar da esquina, entre um gole de cachaça e uma conversa sobre os velhos tempos. A Benedita chamou Iemanjá, e a chuva veio, contava, com os olhos brilhando de admiração, como se tivesse visto um milagre. Dona Maria das Dores, que vendia pastéis crocantes na feira semanal, compartilhou a novidade com suas clientes, que levaram a história para os 4 cantos da cidade, do bairro Abadia ao centro, da Vila São Cristóvão às fazendas nos arredores. Em pouco tempo, todos sabiam da lavadeira que, com uma oferenda simples, trouxera chuva quando ninguém acreditava ser possível. Até o padre Luiz Gonzaga, da Igreja do Rosário, homem de fé aberta e coração generoso, ficou intrigado. Ele conhecia Benedita desde criança, quando ela corria descalça pelas ruas, ajudando a mãe a entregar ervas bentas aos vizinhos. Em uma missa de domingo, ele surpreendeu a todos ao mencionar a história, dizendo: Deus age de muitas formas, e as águas são um presente sagrado, um dom que devemos proteger, seja qual for a fé que nos guia. Suas palavras, ditas com calma e respeito, abriram portas para conversas que Uberaba nunca tivera antes. Pessoas de todas as fés começaram a visitar Benedita, curiosas sobre Iemanjá. Católicos devotos de Nossa Senhora Aparecida, que levavam velas à matriz, evangélicos da Igreja Batista do Centro, que cantavam hinos com fervor, espíritas do Centro Allan Kardec, que estudavam a doutrina com dedicação. Até os que não seguiam religião alguma se reuniam na varanda de sua casinha, onde ela servia café em canecas de ágata e contava as histórias de sua mãe com um brilho nos olhos. Iemanjá não é só dos terreiros, é de todos que respeitam as águas, dizia, com uma simplicidade que desarmava preconceitos. Ela não falava com orgulho ou pretensão, mas com a calma de quem sabe que a verdade não precisa de adornos. Explicava que Iemanjá era como o rio, fluía para todos, sem distinguir, unindo em vez de separar. Contava histórias do recôncavo, de pescadores que ofereciam flores ao mar, de chuvas que salvavam vilas inteiras, de mulheres que, como ela, confiavam na Mãe das Águas. Suas palavras, simples como a terra do cerrado, plantaram uma semente na comunidade, uma semente que germinou em curiosidade, respeito e união. Uberaba começou a mudar, como um rio que ajusta seu curso devagar, quase sem perceber. As pessoas, antes divididas por suas crenças, começaram a se interessar por suas raízes afro-brasileiras, muitas vezes esquecidas no conservadorismo do interior mineiro. Jovens começaram a perguntar aos avós sobre as histórias dos antepassados, sobre as benzedeiras, os curandeiros, as tradições que vieram com os escravizados e se misturaram ao cerrado. Na escola municipal, a professora Dona Lúcia, que ensinava história, passou a incluir contos afro-brasileiros em suas aulas, encantando as crianças com lendas de Iemanjá, Oxum e Nanã. No centro espírita, palestras começaram a explorar a conexão entre a água e a espiritualidade, enquanto na Igreja Batista, o pastor José Roberto, um homem de mente aberta, convidava Benedita para falar sobre o respeito à natureza em encontros comunitários. O prefeito Antônio Silveira dos Santos, homem culto e observador, percebeu o movimento e viu uma chance de unir a cidade em torno de algo maior. Em 1994, anunciou a criação do Festival das Águas, uma celebração que não pertencia a uma só fé, mas honrava a água como fonte de vida para todos. Marcado para janeiro, no auge do verão, o evento trouxe congadas com tambores que ecoavam como o coração da terra, folias de reis com suas vestes coloridas desfilando pelas ruas de paralelepípedo, rodas de capoeira que levantavam poeira vermelha na praça, quadrilhas dançando sob o sol quente, e um momento especial para Iemanjá, com oferendas simbólicas, flores brancas jogadas no rio, velas acesas com preces, feitas com respeito por todas as crenças. A comunidade abraçou o festival com entusiasmo. As ruas de Uberaba se encheram de cores, sons e aromas, o cheiro de milho assado, de carne na brasa, de cachaça artesanal servida em copos de alumínio. As congadas, lideradas por seu Zé Maria, um velho congadeiro que conhecia cada ritmo dos tambores, faziam o chão tremer, enquanto as crianças corriam atrás dos estandartes, rindo e batendo palmas. As folias de reis, com seus violões e sanfonas, cantavam versos que misturavam o sagrado e o popular, contando histórias dos reis magos e das águas que sustentavam a terra. A capoeira, trazida pelo mestre João do Berimbau, atraía jovens que aprendiam os golpes e a história dos escravizados que a criaram.
E, no momento mais silencioso da festa, um grupo de mulheres, lideradas por Carmen, a filha de Benedita, levava flores ao rio, num gesto que unia católicos, umbandistas, espíritas e curiosos, todos juntos num respeito mútuo que emocionava. O festival transformou Uberaba. Turistas começaram a chegar de cidades vizinhas, Uberlândia, Araxá, Patos de Minas, atraídos pela história de Benedita e pela energia da festa. Alguns vinham de mais longe, de São Paulo, Rio de Janeiro, até da Bahia, curiosos para conhecer a cidade onde uma lavadeira chamou a chuva. Pousadas simples abriram suas portas, com nomes como Nascente do Uberaba, Casa de Iemanjá e Serra da Bocaina. Restaurantes criaram pratos típicos, como frango com quiabo, pequi colhido no cerrado, tropeiro com torresmo crocante e doce de leite servido em potes de barro. Pequenos negócios familiares floresceram como ipês após a chuva, e a economia local ganhou fôlego. Jovens que haviam deixado Uberaba em busca de oportunidades nas capitais começaram a voltar, trazendo ideias novas e energia renovada. Alguns abriram ateliês de artesanato, criando bonecas de pano com vestidos azuis em homenagem a Iemanjá, cestas de palha trançadas como as que Benedita usava, e quadros que retratavam o rio e a serra. Outros formaram grupos de teatro que encenavam a história de Benedita nas praças, com crianças e adultos lotando as apresentações. Muitos se envolveram em projetos de preservação ambiental, plantando mudas nas margens do rio e limpando as nascentes da Serra da Bocaina. Pesquisadores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro vieram estudar as tradições locais, publicando artigos que colocaram Uberaba no mapa acadêmico. Um deles, o professor Carlos Almeida, escreveu um livro chamado As Águas de Uberaba, Fé, Cultura e Transformação, que contava a história de Benedita e analisava como a cidade redescobriu suas raízes. Uberaba, antes vista como uma passagem para destinos maiores, tornou-se um destino por direito próprio, um lugar onde a cultura e a natureza caminhavam de mãos dadas, onde o passado e o presente dançavam juntos ao som dos tambores e do rio. Benedita, para sua própria surpresa, virou uma embaixadora cultural da cidade. A Câmara Municipal a homenageou com uma medalha de honra ao mérito, num evento que lotou o Salão Nobre com moradores de todas as idades, muitos com lágrimas nos olhos. O Jornal de Uberaba publicou uma matéria de capa com o título Lavadeira que trouxe a chuva, com uma foto de Benedita sorrindo na margem do rio, o pano azul pendurado ao fundo. Programas de rádio, como Vozes do Triângulo, a convidavam para contar sua história, e ela, com sua voz calma e sorriso tímido, falava da importância das águas, do respeito às tradições, da união que nasce quando se escuta o coração. Mas nunca deixou de ser a mesma Benedita. Continuava na beira do rio, lavando roupas com o mesmo cuidado, o sabão formando espuma que dançava na correnteza. Conversava com quem quisesse ouvir, fossem crianças curiosas, jovens em busca de propósito ou velhos que traziam causos do passado. Sua casa virou um ponto de encontro, onde meninos pintavam murais com imagens do rio, meninas aprendiam a bordar flores como as do pano azul, e adultos debatiam a preservação das nascentes, a importância da mata ciliar, a necessidade de proteger o cerrado. Benedita não se via como líder, mas como uma ponte, alguém que conectava o passado ao futuro, o humano ao divino, a cidade sua própria história. Quando Benedita partiu, em 2005, deixou um vazio que ecoou por Uberaba como silêncio após uma tempestade. Mas seu legado era maior que a ausência. Sua filha, Carmen Santos Silva, continuou contando as histórias da mãe, com o mesmo brilho nos olhos e a mesma paixão pelas águas. Carmen, que crescerá ouvindo as histórias de Iemanjá e vendo a mãe lavar roupas na margem, tornou-se uma guardiã da memória de Benedita. Organizava encontros na casa da família, onde contava às crianças como a avó delas trouxe a chuva, e ensinava aos adultos a importância de respeitar a natureza. A nascente da Serra da Bocaina, onde Benedita deixará sua oferenda, virou um ponto turístico e espiritual, com uma placa de bronze que narrava a história em detalhes, escrita com cuidado para honrar sua memória. Voluntários da comunidade, muitos deles jovens que cresceram ouvindo a história, mantinham o local limpo, plantando flores silvestres e protegendo a vegetação, como se a própria Iemanjá vigiasse o lugar. A casa de Benedita, com suas janelas azuis que ainda brilhavam como pedaços do céu, foi transformada num centro cultural comunitário, um espaço vivo onde a história de Uberaba ganhava novas cores. Ali, oficinas gratuitas de artesanato ensinavam a fazer bonecas de pano com vestidos azuis, cestas de palha trançadas com cuidado de Benedita, bordados que contavam histórias do cerrado. Uma vez por mês, rodas de conversa reuniam moradores, pesquisadores e visitantes para discutir as raízes afro-brasileiras, a importância da diversidade cultural, a conexão entre fé e natureza. Tudo era feito com respeito, diálogo e carinho, mostrando como diferentes crenças podem conviver em harmonia, como rios que se encontram sem perder sua essência.
O rio Uberaba nunca mais secou como naquele dezembro de 1993. Estiagens vieram, como é natural no Cerrado, com seus ciclos de seca e chuva, mas a cidade aprendeu a proteger suas nascentes, preservar as matas ciliares, entender que cuidar da água é cuidar da vida. Uberaba se tornou referência no Triângulo Mineiro, com um dos melhores sistemas de tratamento de água da região, construído com o apoio de engenheiros que se inspiraram na história de Benedita. Escolas públicas e particulares adotaram projetos de educação ambiental, ensinando às crianças a importância de preservar os rios, plantar árvores, evitar o desperdício. A professora Dona Lúcia, agora aposentada, tornou-se uma contadora de histórias nas escolas, levando a história de Benedita às novas gerações, com os olhos brilhando ao descrever a oferenda na nascente. Um museu pequeno, mas bem cuidado, foi inaugurado no centro da cidade, com exposições que contavam a história de Uberaba, desde os povos indígenas que primeiro habitaram suas terras até a oferenda de Benedita, com fotos, objetos e um pano azul semelhante ao que ela usou, exposto como uma relíquia. O Festival das Águas, realizado todo janeiro, cresceu e hoje atrai milhares de visitantes, do Brasil e do exterior, com suas danças, músicas e celebrações que misturam o sagrado e o cultural. Congadas fazem o chão tremer, folias de reis enchem as ruas de cor, rodas de capoeira levantam poeira, e oferendas simbólicas para Iemanjá, flores brancas jogadas no rio, velas acesas com preces, unem a multidão no momento de silêncio e respeito. Hoje, quem caminha pelas ruas de Uberaba sente a força de uma cidade transformada. Na Igreja do Rosário, a mais antiga da cidade, uma missa especial todo 2 de fevereiro pede proteção às águas, com cânticos que ecoam pelas paredes centenárias, misturando hinos católicos com a energia de uma cidade que aprendeu a respeitar o sagrado em todas as suas formas. No terreiro de Pai João de Oxalá, trabalhos espirituais cuidam da energia dos rios, com velas azuis e brancas acesas em altares simples, preces que sobem ao céu como fumaça. No Centro Espírita Allan Kardec, palestras mensais falam da água como equilíbrio espiritual e material, atraindo ouvintes de todas as idades. Cada grupo mantém sua fé, seus rituais, suas tradições, mas todos se unem quando o assunto é o rio, numa lição de respeito que transcende diferenças. A história de Benedita mostrou que tradição não é algo parado no tempo, mas algo vivo, que cresce, se adapta, se transforma. Mostrou que é possível honrar o novo sem descartar o antigo, aprender com outras culturas sem perder a própria identidade, ser moderno mantendo as raízes. Quem visita Uberaba hoje encontra uma cidade orgulhosa de suas águas cristalinas, consciente de sua rica diversidade cultural, acolhedora a quem chega de coração aberto. O rio Uberaba corre generoso, suas margens cobertas de verde, suas águas refletindo o céu azul como um espelho. As nascentes da Serra da Bocaina são protegidas por lei e pelo amor da comunidade, que aprendeu que cuidar do meio ambiente e respeitar as tradições são duas faces da mesma moeda. A história de Benedita é mais que um conto de fé. É uma prova de que gestos simples, feitos com coração, movem montanhas, enchem rios, transformam cidades. Ela, uma lavadeira humilde, plantou uma semente que floresceu em união, prosperidade e consciência. Sua oferenda não trouxe apenas a chuva, trouxe uma nova forma de ver o mundo, de entender que o sagrado vive em cada gota, em cada história, em cada pessoa que escolhe respeitar e amar. E você, imaginando-se em Uberaba, caminhando pelas ruas de paralelepípedo, sentindo o calor do sol mineiro, o som do rio correndo, o cheiro da terra molhada após a chuva, o que leva dessa história? Que ela inspire você a cuidar das águas, das tradições, da sua comunidade, a plantar suas próprias sementes de mudança. Porque, como Benedita ensinou, o sagrado vive em cada passo dado com amor, em cada gesto simples que, como um rio, pode transformar o mundo.